Vida e Saúde já está de volta. Obrigada a você que está aqui junto com a gente, aprendendo cada vez mais, tendo mais qualidade de vida. E o programa tem muita coisa para ser desenvolvida. Agora a gente vai falar sobre um assunto muito sério que afeta muitas pessoas. Conosco para falar sobre esse assunto, a gente tem alguém aqui, uma amiga muito especial, doutora Estael Silva, que é enfermeira, mas que fez um trabalho muito interessante nessa área. Tem um dado bastante interessante aqui, Estael, que diz o seguinte: cerca de quase 9,5 milhões de mortes no mundo são causadas pela hipertensão. Na verdade, a hipertensão arterial, ela é hoje o principal fator de risco para as doenças cardiovasculares. Então, é a doença que realmente mais mata as pessoas no mundo. E a gente tem visto que hoje em dia ela afeta não só a população adulta, mas que ela tem atingido também crianças e adolescentes. Infelizmente. Olha só, outra coisa que eu tenho aqui, olha, 45%, ela é responsável por 45% dos casos de ataques cardíacos e também 51% dos derrames cerebrais. Exatamente. Um dado segundo a OMS. A hipertensão realmente está assim, não mata só diretamente, mas ela acaba ramificando para outras questões muito importantes também. Ela é, na verdade, uma doença de fundo, né? Porque dificilmente você vai ouvir alguém dizer que morreu de hipertensão. Vai dizer que morreu por um ataque cardíaco. Sim. Ou vai dizer que morreu de um AVC, né? Um AVE, que a gente chama acidente vascular encefálico. Então, a hipertensão, geralmente, ela está por trás dessas coisas como o fator de risco principal para esses eventos. E dá para dizer que o que leva à hipertensão arterial seriam os hábitos errados de vida, Estael? Na verdade, hábitos e estilos de vida estão muito associados com a maior prevalência de hipertensão. Você vê hoje em dia a questão do sedentarismo, a própria obesidade, a alta ingestão, o alto consumo de sal. Então, todas essas coisas, a pouca prática de atividade física, tudo isso faz com que a pessoa tenha mais predisposição, de fato, a ser hipertenso, além de uma coisa que, às vezes, as pessoas não associam, mas está diretamente associada à hipertensão, que é a hereditariedade. Então, a gente sabe por estudos que... Mais um fator que a gente precisa ficar alerta, né? Filhos de pais hipertensos têm maior tendência a se tornarem hipertensos também. Olha só. Por outro lado, a gente também tem aqui, vamos entrar direto agora na sua especialidade. A gente sabe que uma população que possui hábitos de vida, estilo de vida diferenciado, que são os adventistas, também tem impacto, então, na saúde da pressão arterial, né? Que hábitos são esses, Estael, que de repente diferenciam os adventistas do sétimo dia da população em geral? É interessante notar que a população adventista, ela já vem sendo estudada há muito tempo. Nos Estados Unidos, o Instituto de Loma Linda, ele já estuda os hábitos e estilos de vida dos adventistas relacionando com várias doenças, com câncer, com a própria hipertensão, doenças cardíacas, com a longevidade. E o que nós vemos é que no nosso país, nós não tínhamos nenhum estudo mostrando prevalência nessa população. Então, assim, o que me motivou foi exatamente isso. O nosso país, até há pouco tempo, era o segundo maior em número de adventistas do sétimo dia, né? E hoje não somos mais o segundo, somos o terceiro. Mas eu disse, puxa, por que não pesquisar a nossa população e ver se realmente existe alguma coisa que possa dizer que os nossos hábitos, nosso estilo de vida, de fato, favorece a menor prevalência de hipertensão. Sim. E foi o que eu tentei fazer com a minha tese de doutorado. Agora, a Estael realizou um estudo muito interessante, comparando exatamente a prevalência da hipertensão nos adventistas com a população em geral. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como foi esse estudo, Estael. O que você fez, o que você pesquisou, com quantas pessoas você trabalhou? A princípio, nós iniciamos o trabalho tentando buscar a nossa população, a nossa amostra em São Paulo, na capital. Mas nós tivemos pouca adesão. Na ocasião, a minha filha, a Leilane, ela estava fazendo a dissertação dela de mestrado também na mesma linha, e ela utilizou essa população, inclusive a publicação já está veiculada na revista científica Arquivos Brasileiros de Cardiologia, para aqueles que quiserem ter acesso a esses resultados, e nós então propusemos
fazer esse estudo com uma população já no interior de São Paulo, em função da baixa adesão da capital. E para lá nós utilizamos 3 cidades da Associação Paulista Sudoeste, e nós fomos para Capão Bonito, Itararé e Itapeva. Região sudoeste do estado de São Paulo. Sudoeste do estado de São Paulo, exatamente. E lá nós, então, pegamos as fichas de membros, o hall de membros da igreja, que já tem todo informatizado, né? As igrejas já têm isso em computadores, e nós pegamos essa lista, jogamos no computador e fizemos uma seleção aleatória. Então, teria que ser adulto, ou seja, de 18 anos ou mais, né? Teria que ser batizado há pelo menos 1 ano e teria que ser frequente a pelo menos um culto regular da igreja, para que se caracterizasse efetivamente a prática da religiosidade como um membro ativo, exatamente. Então, nós fizemos desta maneira e a nossa amostra tinha sido calculada pelo estatístico. Nós precisaríamos de pelo menos 242 adventistas e 242 não adventistas para nós parearmos essa nossa amostra. O que é isso? É colocar para cada mulher de 25 anos branca, uma não adventista de 25 anos branca. Para ser uma comparação justa, Uma comparação justa, exatamente. E nós conseguimos 304 adventistas e 242 pessoas não adventistas. O que nos chama atenção é que, assim, nós, embora não disséssemos que o trabalho seria voltado para a hipertensão, porque isso poderia criar um viés, né? Nós dizíamos que estávamos fazendo um trabalho relacionado à saúde. Ok. E as pessoas aderiam ou não, se quisessem, ao estudo. Vários adventistas não quiseram participar, e acredito eu que por preocupação de revelar algum traço da sua prática que talvez não fosse condizente com aquilo muito positiva, talvez. Que é sugerido, né, pela igreja, orientado pela igreja. Mas, de qualquer maneira, nós conseguimos a amostra e todos os que participaram realmente encararam com bastante seriedade, o que realmente nos deixou muito felizes. Agora, Estel, vocês mediram a religiosidade das pessoas por uma escala bastante famosa, Zucchi-Durrell, eu posso dizer assim? Duke-Durrell. Duke-Durrell. Isso, ela é da Universidade Duke. E explica pra gente o que é essa metodologia. Tá. O que é essa escala, na verdade? Na verdade, nós utilizamos 5 instrumentos de medida. Nós utilizamos a escala de religiosidade da Universidade Duke, da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que já foi validada para o Brasil. Utilizamos também uma escala de apoio social, que também foi validada para o Brasil, né, para a nossa população. Utilizamos uma escala de transtornos mentais comuns não psicóticos, são aqueles transtornos que podem induzir ao indivíduo a ansiedade, a depressão. E utilizamos também a medida da pressão arterial e aquela casual, aquela que é feita em qualquer ambiente, você vai no consultório, na farmácia. No ambulatório. Isso. E utilizamos a monitorização residencial da pressão arterial. Então, ele levava um aparelho validado para casa para fazer a medida com um protocolo de monitorização. E assim nós fizemos. A escala Duke-Durrell, ela é uma escala assim, que consiste de 5 perguntas. Ela é bastante simples, mas ela abrange vários aspectos da religiosidade. Então, nós perguntávamos para o indivíduo com que frequência ele ia aos cultos na igreja, fosse de que denominação fosse. Se ele sentia a presença do Espírito Santo ou a presença de Deus na sua vida. Se ele se esforçava muito para viver a sua religiosidade. Né? Então, eram perguntas que tinham o cunho mesmo de explorar a que ponto chegava o exercício da prática, né? Ou seja, a prática religiosa. E tentávamos, então, associar isso com algumas variáveis do nosso estudo, né? Então, como o nosso estudo tinha toda a tendência para a prevalência, e esse era o nosso foco, o nosso objetivo, a gente tentou associar com a maior ou menor prevalência de hipertensão. E me fala alguma coisa agora dos resultados. Foram resultados significativos? Porque eu acho que você aí de casa está se perguntando, né? Olha, a gente está mostrando aqui que o estudo que a Estel fez é um estudo inédito e é um estudo que foi, assim, muito bem embasado, muito bem feito, muito metódico, para que realmente os resultados não fossem tendenciosos. Sim.
E até porque é uma coisa que nós temos que evitar no meio científico, sim, com certeza. É o viés, né, que nós chamamos de viés. Então, tudo isso é muito importante nós evitarmos para que o estudo de fato tenha credibilidade e que nós possamos, então, divulgar o resultado no sentido de que ele se torne realmente algo relevante. Certo. Em relação a isso, assim, é claro que na questão da religiosidade, da expressão da religiosidade, nós tivemos todos os elementos, todas as questões relacionadas à religiosidade com diferenças significativas, né? Diferenças estatísticas significativas entre adventistas e não adventistas. Como, então, por exemplo? A maior frequência aos cultos, esse sentimento de que, de fato, sente a presença de Deus, de que a pessoa se dedica às atividades individuais de contato com Deus. Mas isso tudo, na verdade, era o caminho ainda da pesquisa, né? Você, no final, queria saber o resultado, se isso... Então, isso o que mostrou para nós é o seguinte, existe uma ligação, sim, entre religiosidade, entre a elevada religiosidade e aquele senso de responsabilidade com a sua saúde. Um estilo de vida. Isso não foi só o meu estudo que mostrou isso, mas a literatura também tem vários estudos que apontam essa convergência, ou seja, quanto maior a religiosidade, maior a preocupação com os hábitos de saúde. Até porque os estudos realmente têm indicado, né, tudo isso que a gente fala, dessa associação da religiosidade com a preocupação com a vida em si, porque o texto bíblico diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, as pessoas que têm uma religiosidade exacerbada, elas têm essa preocupação. Então, o nosso estudo revelou que uma das coisas que é possível, sim, de se perceber é que quanto maior a religiosidade, maior a preocupação com a saúde, maior a preocupação com hábitos e estilos de vida. Agora, também a gente tem que comentar que chama um pouco a atenção que é preciso que haja maior preocupação, porque embora a diferença tenha sido significativa, ela, em termos proporcionais, ela não foi uma diferença extremamente grandiosa, no sentido de que muitos adventistas e menos não adventistas. Houve uma aproximação, embora houvesse diferença estatística. Então, nós precisamos ainda avançar nas orientações para os nossos membros. Você diz em relação à hipertensão arterial mesmo? Em relação à hipertensão arterial. Ainda existe, isso foi notado no meu estudo, ainda existe um conhecimento insuficiente sobre o que é a hipertensão, sobre como cuidar da pressão alta, que tem que se tomar medicação, que é uma doença considerada assintomática e é uma doença crônica, portanto, ela não tem cura. Mas o que a gente percebe é que, às vezes, a questão assim, da religiosidade, ela pode ter aquele efeito de confiar que, bom, então eu não preciso fazer nada, ou eu posso seguir a minha vida. Quer dizer, eu não preciso fazer minha parte, confio em Deus e está tudo certo, mas a gente precisa confiar sim em Deus e a gente precisa confiar que Ele proveu recursos, sim, capacitou pessoas, médicos, para que nos auxiliem a resolver esses problemas, né? Isso é um ponto que eu acho que nós temos que chamar a atenção para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, né, sejam adventistas ou não, que a doença ela não tem cura, que é uma doença crônica. Ela pode ser controlada, mas o estilo de vida está muito ligado, não é? Estilo de vida, a própria questão do apoio social que você encontra em grupos da igreja, não é? Convivendo com mais pessoas. Então, tudo isso fala a favor da redução do estresse. Então, quando você convive numa comunidade religiosa e tem toda essa confiança em Deus, você também consegue controlar melhor essas questões relacionadas. Mas não dá para mascarar através da religião um problema que é real, um problema que precisa ser encarado, que precisa ser tratado. E altamente prevalente, Teru, porque nós temos no Brasil mais as cestas diretrizes brasileiras de hipertensão dão conta de que mais de 30% da população brasileira é hipertensa, é um número muito elevado. Realmente. Precisa da nossa atenção. Precisa, bastante atenção. Estael, além dessa surpresa de que a diferença não foi realmente tão gritante
Existem outros pontos que você, de repente, se surpreendeu com os resultados? Existe. Na verdade, o apoio social, por exemplo, que nós também conseguimos associar com a questão de pertencer a um grupo religioso. Então, o apoio social entre adventistas, ou seja, sentir-se amado, receber um abraço, tudo isso foi também significativo, a diferença entre o grupo de adventistas e não adventistas. Olha só, que interessante. E assim, transtornos mentais comuns, esses que levam à ansiedade, à depressão, também os adventistas tinham menos transtornos do que os não adventistas. Então, em todos os instrumentos que nós utilizamos, nós tivemos itens dos instrumentos que mostravam, sim, que o grupo de membros, ele tem uma diferença expressiva quando a gente compara com a população geral. Agora, um dado que eu queria reforçar, Teru, é que a prevalência de hipertensão, que foi o objeto maior do meu estudo, ela ficou em pouquinho mais de 25%. Quando a literatura diz, e alguns estudos regionais... Você diz 25% entre os adventistas? Entre os adventistas. E foi cerca de 37% dos não adventistas. Então, nós temos uma prevalência de hipertensão que beira muito os estudos regionais. Então, na verdade, a gente, assim, não está muito longe daquilo que a literatura tem trazido. Então, por isso que eu disse que nós precisamos avançar um pouco mais na questão de saúde. Esses estudos são muito importantes porque, na verdade, a gente consegue detectar, são termômetros que a gente precisa, olha, a gente precisa focar mais nessa área, a gente precisa focar mais naquela área, porque assim a gente tem condições de crescer com o conhecimento que a gente já tem, com as orientações que a gente já tem e fazer a diferença realmente para a nossa comunidade. Não só o crescimento interno, como adventista do sétimo dia, mas espalhar esse conhecimento para quem está do nosso lado, para quem mora do nosso lado, para quem convive com a gente, né, Estela? Até a frequência alimentar, que foi uma coisa que nós medimos também, né? Até para poder dizer que hábitos saudáveis refletem, ela também teve uma diferença significativa. Por exemplo, os adventistas consomem menos suco artificial, menos refrigerante, consomem menos carne. Então, tudo isso leva a crer que, de fato, os nossos hábitos, estilo de vida, embora a gente ainda esteja próximo daquilo que é a prevalência nacional, vamos dizer assim, mas a gente ainda tem um diferencial. Então, podemos melhorar isso. Podemos explorar isso, com certeza. Stael Silva, muito obrigada. Ela é enfermeira, doutora, fez esse trabalho maravilhoso. Que Deus te abençoe e que você possa continuar se aprofundando, viu, no conhecimento. Obrigada. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Que bom. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta você confere receita aqui no Vida e Saúde. Vai ter terrinas de tofu. Uma delícia. Não sai daí não que a gente já volta.